Carta de Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever e exortar a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, porque se introduziram alguns que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Nós já introduzimos semana passada o estudo dessa carta, mostrando o seu autor, como ele se apresenta, para quem ele escreveu, a sua saudação, entre outros pontos introdutórios que abordamos já nesta carta. Nesses 2 versículos aqui, nós temos o propósito da carta revelado, ou o objetivo da carta revelado, que está no versículo 4, quando Judas deixa claro que ele está escrevendo para combater os falsos profetas, para combater heresias que estavam se infiltrando no meio da igreja. Como nós já falamos na semana passada, cada carta do Novo Testamento, praticamente todas, foi escrita para combater algum erro doutrinário que a igreja estava enfrentando. De sorte que, se nós lermos a carta aos Gálatas, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está combatendo uma seita chamada de judaizantes, onde os mesmos ensinavam que a salvação só era possível mediante a guarda da lei. Quando nós lemos a carta de Colossenses, por exemplo, nós vamos observar que o apóstolo Paulo tinha pelo menos 3 seitas em mente para combater, as quais eram o legalismo, o ascetismo e o misticismo. Ou seja, o legalismo ensinava que a salvação também só era proveniente pela guarda da lei, pela guarda do sábado, pela guarda da circuncisão e etc. O ascetismo, por sua vez, dizia que era preciso se abster-se e punir-se física e carnalmente para poder crescer espiritualmente. E o misticismo ensinava a mistura das práticas do judaísmo com o cristianismo. Ensinavam a espiritualidade falsa para a igreja.
Quando lemos 1 de João, o mesmo escreve para combater o gnosticismo, onde eles afirmavam que possuíam um conhecimento especial de Deus, que nem mesmo os apóstolos, portadores da revelação final de Deus por meio de Jesus Cristo, possuía. E assim sucessivamente. Quando lemos Judas, não é diferente. Ele escreve para combater as grandes heresias dos falsos profetas que estavam se infiltrando no meio da igreja. Quando lemos esses dois versículos aqui, em especial o versículo 3, nós conseguimos enxergar algo interessante. Que Judas primordialmente não ia escrever acerca da batalha pela fé, mas como ele deixa bem claro no versículo 3, ele tinha como objetivo escrever para a igreja acerca da salvação. O versículo 3 diz: Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade vos escrever e exortar a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Aleluia. Esse versículo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, a salvação comum. Esta salvação comum era simplesmente aquela salvação que Cristo Jesus promoveu tanto ao povo judeu como também ao povo gentio, de sorte que dos dois povos ele fez um só, quebrando a parede de separação. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: E vindo ele, ou seja, Cristo, evangelizou a paz a vós, os que estavam longe, e aos que estavam perto. Os de perto, judeus, os de longe, gentios. E vindo, Cristo quebra a barreira de separação, une os dois povos em um, formando a igreja que é o seu corpo. Então este era o objetivo de Judas. Era escrever acerca da salvação, que para ele era um assunto comum para a igreja que ele ia escrever. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a Bíblia nos denotar pelo menos 3 coisas comuns. Primeira coisa comum é a fé em Cristo Jesus. E em Tito capítulo 1, versículo 4, quando o apóstolo Paulo introduz a Tito a sua carta, ele chama a fé que eles têm em Cristo de fé comum. A segunda coisa comum é a graça de Deus, que é aquela que Deus dá a todos os homens liberalmente. E é por meio da graça comum que Atos capítulo 17, versículo 25 diz que Deus nos dá a vida, a respiração e todas as coisas.
E a terceira coisa comum na visão apostólica era a salvação. E Judas aqui retrata para a igreja que ele está escrevendo. Agora note comigo uma coisa interessante. E o versículo 3, Judas mostra a sua preocupação com este assunto. Pois ele diz: procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. É bem improvável que Judas tivesse em mente escrever acerca dos efeitos dessa salvação na vida da igreja, acerca dos aspectos dessa salvação na vida da igreja e as suas implicações para a igreja. Mas mesmo Judas se omitindo nesse primeiro momento em falar sobre esse assunto, a Bíblia nos revela algumas verdades acerca desta salvação. Como, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que essa salvação é dada unicamente por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, esta salvação é dada mediante a graça de Deus por meio da fé. Em 1 de João capítulo 2, versículo 2, essa salvação tem um caráter e uma abrangência universal, pois Ele mesmo, Cristo, é a propiciação por todos os pecados de todo o mundo, de sorte que Ele tem salvos em todas as partes do planeta Terra. Glória a Deus. E esta salvação só é permitido mediante a pregação do Evangelho do Reino de Deus. De sorte que em Efésios 1,13, o apóstolo Paulo diz: nele também estais, em Cristo, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. É essa salvação que Judas queria falar para a igreja, mas nesse momento ele dá uma pausa, porque ele precisa tratar de outro assunto que está em vigência na igreja e ele acha de extrema necessidade. Agora note comigo uma expressão de Judas muito interessante no versículo 3. Pois ele diz: procurando eu vos escrever com toda diligência. E essa palavra diligência, ela traz a ideia de um esforço, ela traz a ideia de uma seriedade, ela traz a ideia de uma dedicação extrema sobre o assunto, de sorte que Judas já estava totalmente preparado para tratar sobre esse assunto para a igreja. E quando eu olho essa expressão diligente, aqui possui um grande exemplo e uma grande aplicação para a nossa vida, porque é o exemplo de que nós precisamos desta diligência para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus e para conhecermos as suas doutrinas, para que nós não sejamos enganados pelas seitas, pelas heresias
e pelo evangelho falso que muitas vezes é apresentado em muitas igrejas. Da mesma forma que Judas se dedicou, se esforçou, levou este assunto a sério, a igreja precisa desta mesma pegada de Judas para poder estar dedicada e esforçada no estudo da palavra de Deus. Glória. Vamos ver um versículo muito interessante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos folhear a palavra de Deus, pois a mesma é vida para nós. Quem encontrou, leia em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, as quais te podem fazer sábio para a salvação. É disso que nós precisamos. A igreja não precisa de reteté, a igreja não precisa de manto, a igreja não precisa de pulo, a igreja precisa estar com os seus olhos na palavra de Deus e se fundamentar na palavra de Deus e estar posta sobre a palavra de Deus, porque é ela e somente ela que nos tem o poder para nos edificar em Cristo e nos dar a salvação e preservar a salvação que em Cristo Jesus já conseguimos mediante a fé e a graça de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então esta é a primeira parte do verso 3. E a segunda parte do versículo 3, Judas diz: tive por necessidade vos escrever e exortar a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Na primeira parte, salvação comum. Na segunda parte, a batalha pela fé. E a mudança drástica de assunto é justamente o que está escrito no versículo 4. As falsas doutrinas que já estavam penetrando-se na igreja. E essa batalha que Judas fala aqui, nesse final do versículo 3, significa contender contra outros. Aqui traz a ideia de nós mantermos a fé original no Evangelho do Senhor Jesus, que estava sendo destruída pelos falsos mestres. Na medida que Judas diz: batalhem pela fé, ele está dizendo: lutem por essa fé. Mantenha firme a sua fé. Deixe fixa a sua fé. Guerreie pela sua fé. E não seja levado por doutrinas falsas. Mas batalhe, lute por ela. Glória a Deus. E essa fé aqui é o conjunto de verdades recebidas por nós, por meio de Cristo Jesus, nas quais nós devemos crer para a nossa salvação. Vamos ler alguns versículos. Romanos 10, 8. Romanos capítulo 10, versículo 8.
Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 8. Quem encontrou, leia, por favor. Mas lhe diz, a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. De sorte que, com a boca, fazemos confissão para a salvação, com o coração nós cremos e ela está junto de nós, porque ela precisa ser guardada por nós. A palavra da fé pregada pelos apóstolos. Agora vamos para outro versículo. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Efésios fica depois de Coríntios. Capítulo 1, Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Como é que diz a palavra de Deus? Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Pelo que, tendo eu ouvido da fé no Senhor Jesus que há entre vós, da fé no Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ao falar dessa fé, no verso 15, ele nos mostra no versículo 16 como é que nós vamos regar essa fé, que é através do agradecimento, da graça de Deus e também através da oração. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Fica mais na frente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Primeira ação. Combati o bom combate. Primeira ação. Acabei a carreira. Segunda ação. Guardei a fé. Terceira ação. Vale lembrar que o apóstolo Paulo está nos últimos momentos da sua vida. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve cronologicamente falando. Daqui ele parte para o martírio. Mas mesmo sabendo do martírio iminente que ele está para enfrentar, ele não abandona a sua fé, mas ele guarda a sua fé. E esse versículo nos encoraja, juntamente com Judas, versículo 3, a nós não desfalecermos na fé, a nós não desanimarmos na fé, a nós não pararmos a nossa caminhada, para que nós cheguemos lá na frente, no final da nossa vida, ou na volta do Senhor Jesus, e possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: guardei a fé em Cristo Jesus. E você só pode guardar essa fé se você fazer o que Judas está dizendo. Se você batalhar, se você lutar, se você perseverar na fé em Cristo Jesus. E o que é que Judas diz no final do versículo 3? Que essa fé foi dada de uma vez por todas aos santos.
A igreja, Glória a Jesus. se ela foi entregue a nós precisamos lutar por essa fé, porque através de nossa luta nós vamos conseguir vencer. Aleluia. Tem 3 versículos que eu gosto muito ao falar disso. Primeiro versículo, Lucas capítulo 9, versículo de número 62. Vamos ver o que a palavra diz. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, verso 62. Que foi que o Senhor Jesus disse? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Se você começou, você não pode recuar. A igreja não foi fundada por Jesus, escute isso, para começar a caminhada e desistir. A igreja não foi fundada para começar a caminhada e retornar, retroceder. A igreja foi fundada por Jesus para caminhar sempre avante. E o destino da igreja é o céu. E aquele que recua, o Senhor Jesus diz que o tal não é apto para o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. De sorte que você não pode olhar para aquelas pessoas ou para aqueles exemplos que começaram bem, mas terminaram mal a sua carreira. Você tem que olhar para as pessoas que começaram e que continuaram e que estão firmes na fé em Cristo Jesus. Glória a Jesus. E muitos estão recuando, não têm forças. E eu conversei com um colega meu de trabalho que quando eu cheguei na empresa ele estava tão fraco na fé, não estava caminhando, ele parado, a esposa parada, e ele tem um dom muito bonito para cantar, louvar a Deus, inclusive compôs, salvo engano, 7 a 9 músicas. E a gente começou a dar conselho a ele, e ele então se revigorou na fé em Cristo Jesus, voltou a caminhar. Irmãos, jovens, irmãs, não desfalecemos, mas continuemos na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu lhes digo em nome de Jesus que a cada dia que passa eu sinto mais vigor de novo convertido para buscar a presença de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Quando você de fato se converte a Cristo, você não tem aquele vigor, aquela força, né? A cada dia nós precisamos estar com essa força, com este vigor, para buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Agora tem outro versículo muito interessante, que servir a Cristo, batalhar por essa fé que nos foi entregue, não é fácil. Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Como é que diz a palavra de Deus? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que querem viver piamente. E essa palavra pia é o contrário de ímpio. Ímpio é uma pessoa irreligiosa, uma pessoa piamente é uma pessoa religiosa, que serve a Deus, que é piedoso. Todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo padecerão perseguição. A caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã é difícil. Vai vir lutas, vai vir provas, vai vir adversidades. Mas Cristo Jesus é fiel para nos ajudar. Glória a Deus.
Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tudo que o diabo quer é nos fazer desistir da fé em Cristo, é nos fazer parar, é nos desanimar. E eu lembro novamente das palavras do pastor Aldo, quando ele diz que quando a igreja ela tem visão missionária de crescimento, o diabo fará tudo para parar essa igreja. Tenha certeza, jovens, que se nós projetarmos algo para vocês, como está projetado para o ano que vem, e em nome de Jesus vai sair do papel, o diabo vai fazer de tudo para nos impedir. Mas eu louvo a Deus que fiel é Cristo Jesus, que se nós perseverarmos na fé, nós iremos vencer e nós vamos conseguir realizar a obra de Deus para a glória do seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salvação comum, a batalha pela fé, versículo de número 3. E agora, versículo 4. Judas então vai mostrar o motivo concreto pelo qual ele mudou de assunto tão drasticamente. E eu peço a atenção de todos em nome de Jesus. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam nosso único, soberano e Senhor. Quem é Ele? Jesus Cristo. Agora veja a expressão inicial do versículo 4. Se introduziram alguns. Se você tiver uma versão um pouco mais bem apurada, a versão vai dizer: se introduziram alguns dissimuladamente. Como, salvo engano, a NVI traduz. A ARA, a Almeida Atualizada, traduz. A Nova Almeida, salvo engano, também traduz. Se introduziram alguns dissimuladamente no meio da igreja. Esse introduzir aqui é entrar em algum lugar de modo que não seja percebido. Não pense que um falso profeta, que um falso cristão, que o diabo ele vai chegar na igreja com 2 chifres, rosto de dragão. Não. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que ele, se possível fosse, transforma até em anjo de luz. E entraram na igreja de modo que não foram percebidos, dissimuladamente. Entraram na igreja da Galácia com legalismo. Entraram na igreja que Timóteo era pastor, 2 Timóteo 3,6, onde Paulo diz: entraram na casa de mulheres sobrecarregadas de pecados. Entraram na igreja que o apóstolo Pedro escreveu, possivelmente a mesma igreja que Judas está escrevendo, 2 de Pedro 2,1, falsos profetas, falsos doutores, pregando heresias de perdição, negando o Senhor Jesus. Uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, uma igreja que não denuncia o pecado,
uma igreja que não prega arrependimento, uma igreja que não prega salvação, uma igreja que não prega inferno, uma igreja que não prega céu, uma igreja que não prega a palavra como ela é uma igreja que está fadada ao fracasso. Porque ela permite que heresias entrem no meio dela. É por isso que existe uma urgência de nós pregarmos a palavra de Deus como ela é. Glória a Jesus. Há uma necessidade de nós expormos a verdade do Evangelho para que nós não sejamos enganados por obreiros fraudulentos que não têm compromisso muitas vezes com a obra de Deus. Mas Judas diz, nesse versículo 4, duas coisas ainda, que é a condenação destes, no centro do versículo 4, que nós vamos deixar para o final, para a aplicação final. E em seguida, Judas vai mostrar quem são esses, suas características e duas obras desses falsos profetas. Veja o que ele diz no versículo 4. Vamos ler todo o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação. Homens ímpios, veja isso aí, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quem são esses falsos profetas? Homens ímpios, que é o contrário de pio. A palavra pio significa piedade, justiça, retidão. Uma pessoa autenticamente religiosa. Mas ímpio significa uma pessoa impiedosa, injusta, sem retidão, que não tem autenticidade em sua religião, em sua maneira de viver. Glória a Deus. E sobre esses ímpios, Judas vai discorrer bastante nessa carta. Vamos dar só uma pimentada. Veja o versículo 15 comigo. Judas diz: para exercer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente praticaram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. A coisa é tão séria que Judas usa a palavra ímpio e impiedade. 1, 2, 3, 4 vezes. Versículo 18: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes homens que entraram na igreja poderiam ter boa aparência, mas eram homens irreligiosos, eram homens falsos, eram homens ímpios. E eles faziam duas coisas. Tem duas obras dele aqui, Versículo 4, Judas diz, em primeiro lugar, que eles mudavam a graça de Deus. Mudavam ou convertiam em dissolução a graça de Deus. Essa palavra significa torcer a mensagem a respeito da graça de Deus, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. Esses homens estavam se infiltrando na igreja, distorciam o evangelho da graça, enganavam os irmãos da igreja
para viver uma vida banal, uma vida solta, uma vida libertina, fora dos padrões e princípios éticos do cristianismo. Mas eles não pararam por aí. A sua segunda obra, o versículo 4 diz que eles negaram ou negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E como Judas faz menção da soberania, Judas faz menção do senhorio de Cristo, nós estamos então deduzindo que eles estavam negando a plena divindade do Senhor Jesus. E por aí existem seitas pesadas que negam a divindade do Senhor Jesus. E nós precisamos estar alertas e cuidadosos quanto a isso. Mesmo esses falsos profetas negando a divindade de Cristo, nós temos total certeza que Cristo era, é e sempre será 100% homem e 100% Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João capítulo 1, versículo 1, João diz: o verbo era Deus. 1 de João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João diz que Jesus era verdadeiro Deus. Filipenses 2,6 diz que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos e Tomé foi dar uma saidinha, 8 dias depois ele apareceu a Tomé, e em João capítulo 20, um apóstolo, que era João, relatou o evento, e um apóstolo, que é Tomé, quando viu Jesus, declarou: Senhor meu e Deus meu. Não tem como negar a divindade de Jesus. Ele é homem e ele é Deus. E sempre será eternamente Deus. Glória a Deus. Agora vamos para a conclusão. O destino final dos falsos profetas, versículo 4, a parte central. Que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação. O final para os falsos profetas que procuram enganar o povo de Deus é a condenação. E existe um comentário bastante interessante sobre esta condenação, onde Judas diz que já haviam sido sentenciados muito tempo antes, ou seja, eles já foram ordenados antes. Isso aí já foi escrito antecipadamente, já tinha sido evidenciado pelo próprio Senhor que eles haveriam de receber a justa condenação por perturbar a fé do povo de Deus. E para os falsos profetas de hoje, o que nós temos que dizer é esta mesma coisa. Se tiver falso profeta, o que eles estão preparados é a condenação. E então, igreja, dos versículos 5, 6 e 7, Judas vai mostrar 3 exemplos de condenação no Antigo Testamento para ilustrar a condenação desses falsos profetas. E dos versículos 5 a 16, ele vai mostrar todo o contexto em fontes do Antigo Testamento, em até mesmo fontes históricas, ilustrando todo esse contexto de condenação. E são esses versículos que serão a base para o nosso próximo estudo.
nessa carta. Amém, irmãos? Amém. Quem diz amém? Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.